Fala pessoal, em primeiro lugar, Feliz Natal para vocês e boa passagem de ano. Bom, eu decidi, aproveitando aqui que estava no meu recesso, né, nesse período que eu estou mais tranquila, eu decidi jogar um pouquinho aqui no Big Linux com Cinnamon. Eu já tinha instalado ele num disco secundário, mas eu estava utilizando mais para fazer alguns testes, né, para a gente poder gerar novas ISOs, esse tipo de coisa, procurando bugs, né, esse tipo de coisa assim. Mas aí eu decidi testar um jogo pesado aqui nele. Só para mostrar para vocês, né? Eu estou utilizando então da maneira padrão que o sistema vem. Então está utilizando o kernel 6.6.65. A única alteração que eu fiz, eu vou explicar o porquê que eu fiz essa alteração, é que aqui na parte de driver de vídeo, em vez de estar utilizando o Mesa Stable, que também está nessa mesma versão, 24.2.8, eu estou usando o Mesa TKG Stable. Isso porque eu estou fazendo a gravação com o OBS. E para eu poder utilizar o codec que eu gosto, que é o FFmpeg VAAP, eu preciso do Mesa TKG Stable. No Mesa Stable ele não vem. Então, é por essa razão que eu troquei aqui o driver. Mas, basicamente, a diferença entre o Mesa Stable e o Mesa TKG Stable são alguns patches adicionais, como esse do codec. Então, não vai dar uma diferença aí considerável em relação à performance. O jogo que eu decidi testar para vocês é o Horizon Forbidden West. É o jogo mais atual, né, dessa saga. E é um jogo bem pesado. Eu tinha testado ele no começo do ano, nem cheguei a fazer vídeo, né? Eu só testei mesmo aqui para ver como é que tava. Se eu não me engano, acho que foi no Big Linux com XFCE, no Big Linux com Gnome. Na época, né, o jogo estava ainda meio mal otimizado, estava bastante pesado. Mas agora parece que o jogo está performando melhor, né? Já recebeu alguns patches aí de atualizações também. E esse jogo tem a geração de frames, né? E o FSR3. Então acredito que isso vai desempenhar bem aqui, pelo menos satisfatoriamente para ter uma gameplay aí razoável. É importante dizer, eu acho que isso já é um pouco evidente, né, nos meus últimos vídeos, mas eu vou enfatizar isso de novo. Eu não estou fazendo esse vídeo para comparar o Big Linux Cinnamon com outra distribuição ou comparar com o Windows. De modo geral, os jogos, seja no Linux ou seja quando a gente compara o Windows e Linux, a performance é muito parecida. Às vezes tem um jogo que no Windows fica um pouco melhor, às vezes tem um jogo que no Linux fica um pouco melhor, às vezes vai ter um jogo que no Arch Linux roda um pouco melhor do que no Ubuntu, às vezes roda um pouco melhor no Ubuntu, etc. Mas, de modo geral, a experiência é muito similar. Então, a minha ideia é mesmo mostrar, pensando assim, né? Imagina uma pessoa que acabou de instalar o Big Linux com o Cinnamon e ela está na dúvida se ela vai conseguir rodar, né, algum jogo aqui nesse sistema. Então, a ideia é mais mostrar que sim, roda jogos, né? E aí, por isso eu estou testando um jogo bem pesado. E é importante dizer que é um jogo bem pesado para o meu hardware, né? Eu tenho um hardware relativamente modesto, eu vou até mostrar aqui para vocês novamente. Eu continuo utilizando um Ryzen 5 de segunda geração e uma RX 5500 XT de 8 GB. Então, é um hardware de entrada, né? Então, assim, não tenho também muitas expectativas desse jogo rodar muito bem, rodar muito fluido. De todo modo, eu vou mostrar para vocês aqui a qualidade gráfica, vou tentar deixar tudo no baixo, né? E ativar aí o FSR para ver se a gente ganha um pouquinho mais de desempenho. Então, a pergunta, né, desse vídeo é: será que a gente consegue rodar esse jogo com um desempenho minimamente satisfatório para pelo menos conseguir jogar sem o jogo ficar travando muito, né, sem ter uma experiência muito desagradável? Então é isso que eu quero responder com esse vídeo. Bora lá conferir. Bom, eu vou mostrar para vocês então as configurações gráficas. Aqui no MangoHood a gente consegue ver, estou utilizando o Proton 9, que é o Proton padrão da Steam. Aqui na parte de configurações, tá então em tela cheia, 1080p. O FSR3 está ativado no modo equilibrado, né, e está com a geração de quadros. Aqui na parte de gráficos, está basicamente tudo no baixo, eu coloquei o preset baixo, e aí eu só aumentei aqui o filtro de textura para 8x. Vamos deixar dessa forma mesmo, né? Eu acredito que vai ter algumas partes que vai ficar um pouco mais leve, né, e outras partes que vão ficar um pouquinho mais pesadas. Então, vamos ver como é que vai sair. Bom, então aqui a gente começou essa gameplay. Eu não lembro exatamente em que parte eu tô aqui desse jogo,
porque eu de fato tinha instalado ele um tempinho atrás só para testar, então nem me atentei Oi, Eloy. muito Tem mais suprimentos naquele baú. no Pega o que segmento quiser. aqui da história. Eu fico imaginando. Essa parte do FPS, a média, né, que aparece aí como AVG, a gente desconsidera nesse momento porque está considerando o FPS do tempo de loading, né, que estava em 300 e pouco. Vamos considerar então só o que está em tempo real, que é o PKD 3D. Aqui dentro, como a gente está dentro dessa sala aqui, eu acredito por isso que está mais suave. Embora, como vocês podem ver, o processador até que está sendo bastante requisitado, né? Eu vou tentar sair daqui. Pronto, achei a saída. Agora, né, vamos ver como é que o jogo vai ficar nesse mundo aberto aqui. Será que a gente encontra alguma máquina para enfrentar? Que eu acredito que nos momentos de batalha devem ser os momentos em que o hardware vai dar uma sofrida. De todo modo, eu devo dizer que eu tô bastante surpresa aqui. Ó. Eita lasqueira, que é uma máquina gigante. Eu tô bastante surpresa com o desempenho. E aí acho que é importante dizer também, e acho que eu vou até fazer isso, eu vou travar o FPS em 60 depois, porque é como eu jogaria, né, no dia a dia. Porque eu acho que a gente vai ter menos oscilação com o FPS travado. Mas vamos deixar assim, só pra gente fazer esse teste aqui desse conflito aqui. Qual que era o botão que estava cambalhando. Meu Deus! Classe vai em pedaços. Bom, beleza. Eu vou me esconder aqui então rapidinho. Pra eu não morrer e ter que começar tudo de novo. Aí agora eu vou travar o FPS. Ligar o V-Sync, acho que já vai ficar automaticamente em 60. Pronto. Então agora a gente está com o V-Sync ligado. Vamos dar uma conferida aqui no mundo, né? O uso tanto do processador como da GPU parece que diminuiu um pouquinho, não muita coisa, mas um pouquinho. A temperatura da GPU diminuiu, que é bom. E agora vamos lá arranjar confusão. Nossa, eu consegui! Eu tô muito surpresa que eu tenha conseguido derrotar essa máquina. Eita, tô sem munição. Deixa eu lembrar. Não, não é isso. Faz a munição, hein? Nesse jogo agora eu não lembro.
Eita, meu Deus, o bicho tá aqui. Olha, eu tava quase derrotando ele. Ah, eu tenho essa arma também, não sabia. Não lembro qual que faz a munição. No primeiro jogo, eu acho que era... Ah, não lembro, era o botão do mouse mesmo. Mas isso faz tempo que eu não jogo isso aqui, então eu não lembro. Deixa eu só apertar o tab aqui de novo para ver. Habilidades não, missões não, diário não, inventário não. Então não é o tab. O I vai para o inventário. O E não faz nada. Bom, é isso. O que importa era a gente ver como que o jogo estava rodando. E está rodando muito bem, para minha surpresa. Eu acho que então a gente consegue responder, né, a pergunta que eu tinha feito. Sim, é possível você rodar esse jogo de maneira satisfatória nessa distribuição, né, no Big Linux com o Cinnamon, utilizando um hardware aí similar ao meu, né? Claro que se você tiver um hardware melhor do que o meu, aí você nem vai precisar deixar as configurações aí tudo no baixo, como eu fiz. E se você tiver um hardware pior, aí pode ser que você também não consiga muita coisa. Mas aí também só testando para saber. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui então. Novamente desejando aí boa passagem de ano para vocês. Decidi aproveitar nesse momento de recesso só para brincar um pouquinho aqui. E aí a gente se vê em algum outro momento aí no ano que vem. Valeu!